A paz do Senhor Jesus Cristo, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 10 de outubro de 2025, 10/10, e eu tô no meu 9º dia do propósito de 30 dias, no qual eu entro em jejum a partir da meia-noite, e era pra sair do jejum no pôr do sol, que geralmente é umas 6h30, 6h35, 6h37, 6h38. Ali no aplicativo do iPhone, geralmente dá esses horários. Mas, entretanto, todavia, nos últimos dias eu tô tendo que fazer umas adaptações pra poder treinar, e porque tá tendo coisas na igreja. Hoje vai ter oração, 7h30, e depois Caminhando com Cristo, que é um projeto que o pastor Rafael está fazendo, que já teve um tempo atrás, não sei se foi 1 ano atrás, 2, que era focado em novos convertidos, né? Porque a pessoa aceita Jesus, mas não entende muito da Bíblia, como eu aceitei Jesus, me batizei em 2012, 2013, não lembro, acho que foi 2012. Mas eu vivia no mundo, eu fazia coisas que o mundo faz. Era batizada, ia na igreja, às vezes até tomava Santa Ceia, mas tomava pra minha própria condenação, porque eu fazia coisas que o mundo faz. Eu fornicava, fazia sexo fora do casamento, fazia coisas que o mundo faz, gente, em geral. Várias coisas. Bebia, já usei drogas, enfim. Fiz várias coisas das quais eu me arrependo muito, mas fez parte da minha história, testemunho que Deus me libertou através da vida do pastor Rafael, porque ele tem uma sabedoria fora do comum, uma sabedoria dada por Deus. Quase igual Salomão, pra mim, na minha opinião. Na Bíblia fala que não teria alguém como Salomão, mas o pastor Rafael tem uma sabedoria quase igual a de Salomão, gente, sério. Porque eu nunca vi alguém falar da Bíblia como ele fala, sabe? Deus dá uma autoridade pra ele. Ele foi abrindo a minha mente, porque daí a gente veio pra Toledo, porque eu passei na faculdade de medicina em 2018. As minhas aulas começaram em julho de 2018, a gente veio pra cá. Foi por causa disso que a gente mora aqui em Toledo, minha família veio comigo. Mas não foi logo no começo que a gente começou a frequentar a Assembleia de Deus Missões. A minha mãe começou a ir lá na Maripá, eu ia de vez em quando, não ia sempre. E daí teve canção e louvor, olha como é de Deus, que o nosso hiperfoco tá em canção e louvor por esses dias. E daí ela foi em canção e louvor que teve lá em Cascavel, que ela gostava, eles são famosos, né, ela já ouvia eles. E ela foi em canção e louvor lá em Cascavel. E daí, lá em Cascavel, tinha uma Assembleia de Deus Missões. E era lá nessa igreja que tava tendo canção e louvor. E daí eles falaram, a gente tem uma sede lá em Toledo também. E daí a minha mãe foi ver, a Assembleia de Deus Missões era mais perto da nossa casa, que é ali na Avenida JJ Muraro, já era ali, do que a da Maripá, que é a Assembleia de Deus principal ali, que não é Missões, né? Que é a Assembleia principal. Era mais perto, e daí a minha mãe começou a ir lá, e daí eu comecei a ir lá, e daí eu comecei a escutar o pastor Rafael pregando, e daí aquilo abriu a minha mente, e daí eu comecei a ver que tudo que eu fazia era errado, que eu não estava seguindo o que a Bíblia fazia. E daí, claro, que eu levei um tempo, tipo, daí eu aceitei Jesus uma vez, mas aí eu voltei a pecar de novo. Eu voltei a usar droga, a beber, daí eu aceitei Jesus de novo. Foi um processo, gente, daí o Espírito Santo foi me convencendo, aí eu aceitei Jesus acho que 2 vezes, e de aceitar, levantar a mão lá na frente, porque tem uma parte na Bíblia que fala que se a gente não confessar Jesus perante os homens, a gente tem vergonha disso, de confessar Jesus e lá na frente, erguer a nossa mão, passar por esse momento que a gente acha que é uma vergonha, né? Jesus não vai nos justificar lá na hora da gente ir pro céu, na hora que a gente morrer. Ele não vai nos justificar. Eu posso procurar aqui depois, mas eu quero deixar a palavra de hoje. Mas eu queria contar tudo isso pra dizer que, assim como eu falei na minha entrevista, foi o pastor Rafael, foi através das pregações dele, dessa sabedoria que Deus deu pra ele, que a minha cabeça foi aberta, que eu fui vendo que tudo que eu fazia era errado, porque há quantos anos que eu era batizada? Desde 2012. E daí foi mais ou menos 2023, então foi mais de 10 anos fazendo errado, tomando Santa Ceia pra minha própria condenação, indo na igreja, mas não seguindo o que a Bíblia falava. E essa semana do Glorify falando da importância da Bíblia, da gente ler a Bíblia, da gente ser apaixonado pelo que a Bíblia fala, da gente seguir o que a Bíblia fala, não adianta também só ler. E mais de 10 anos fazendo tudo errado, pra daí o pastor Rafael vir
E ainda nem era esses projetos que ele faz. Nesses projetos, o legal é que as principais dúvidas, tipo, como que é um namoro cristão? O que eu posso fazer no namoro cristão? Pode beijar? Vai hoje, que hoje ele vai falar essa pergunta. Beijar, fica aí a dúvida. Sexo antes do casamento? Não pode, gente, não pode, é fornicação. Mas enfim, vai lá pra vocês saberem. Aí, tipo, nesses projetos tem essas principais dúvidas, entendeu? Não é tipo uma pregação, um culto que é uma pregação, conforme, né? Ele dá respaldo da palavra, só que não é uma pregação, entendeu? As principais dúvidas, as principais coisas, vai ter sobre o Apocalipse. Então é muito legal, não precisa ser membro da igreja. Então você está super convidado para ir hoje. Começa às 8h30, mas 7h30 tem oração da igreja, que também você pode ir, está super convidado, não precisa ser membro da igreja. As portas estão abertas, Avenida JJ José João Muraro, número 58. E é isso. A palavra que eu tenho para deixar hoje tá naquela parte do aplicativo da Bíblia que ele te induz a ter um momento de oração com Deus. E está em João 14:27 e diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a paz que Jesus dá é a paz que sai de todo entendimento humano. É uma paz que, por mais que você esteja passando por tribulação, por mais que a sua vida esteja um caos, você está em paz. E as pessoas não conseguem explicar isso, que é exceder o entendimento humano. Ninguém consegue entender como que você tem aquela paz no meio do furacão que a tua vida tá. Mas é só Deus que dá essa paz, entendeu? Então é por isso que vocês têm que ter relacionamento com Deus, têm que fazer o que a Bíblia fala pra fazer, que por mais que esteja passando pelo deserto, por provações, por aflições, Deus estará contigo e te dará a paz que excede todo entendimento humano. E não é a paz que o mundo dá, a paz dele é completamente diferente. E o hino que eu vou deixar da Canção e Louvor hoje é o hino novo deles. E tem uma parte que fala da parte da Bíblia, né? Ele falou sobre as muitas aflições, mas que nele eu deixasse todas as preocupações. Mas uma coisa eu não consigo não crer. Eu nunca fui forte, nunca fui sorte, sempre foi Deus. A minha força vem de Deus e quando eu me canso, eu sempre descanso no colo de Deus. Eu não sei cantar, gente, mas é isso. Eu vou deixar daí vocês ouçam, que é muito lindo. É um dos hinos recentes deles, muito lindo. Tô com a camiseta dos jovens, olha que linda, do ano passado, né? Do congresso do ano passado. Já saiu a deste ano, que vai ser dia 16 de novembro, né? Que é o congresso que a gente tá orando todos os dias pra dar 70 dias de oração, que vai ser 16 de novembro. E é sobre constância, né? Esse ano. E quem sabe eu trago Levítico amanhã, 6:13. Ou vamos pesquisar aqui, é sobre o fogo queimar, mas já tava muito longo esse vídeo, né? Mas é sobre não deixar o fogo apagar, a nossa busca, temos que ser constantes, né? Faz parte também a constância. A gente tem que reacender todo dia essa chama, essa busca pelo Senhor, tirar as cinzas, que é aquilo que já queimou no passado, ou no dia anterior. A gente tem que tirar os pecados, a gente tem que se limpar todos os dias, pedir perdão